Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no livro de Números, capítulo 14, versículo 9, e diz assim: Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando olhamos para nós e para nossa força e capacidade, tudo ao nosso redor se torna impossível. Deus nos fez promessas extraordinárias, mas nós entendemos que seria trabalhoso demais conquistar e começamos a colocar justificativas para não avançarmos. O medo transforma pequenas dificuldades em problemas gigantescos, que nos paralisa e nos fazem recuar. Muitas vezes nos fazem recuar. Os espias que foram verificar se a terra prometida pelo Senhor era de fato boa, eles voltam reconhecendo que de fato ela é maravilhosa. Trouxeram até frutos gigantescos que comprovavam que essa terra de fato manava leite e mel. Mas, por pensarem que eram eles que teriam que lutar para conquistar, bateu o medo. Como diz lá no capítulo 13, no versículo 27. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo do fruto que nela há. E ali eles mostraram uma uva gigantesca, romãs e figos. E realmente eles reconheceram que a terra era maravilhosa. Quantas vezes nós damos testemunho de que aquilo que Deus nos prometeu é maravilhoso, mas não conseguimos dar um passo para receber e aproveitar essa bênção. A gente fica só contemplando de longe. Se Deus fizesse, aquilo que Deus me prometeu, quando acontecer, mas a gente não se mexe porque a gente tem medo. Medo do desconhecido, medo de não conseguir, medo de pensar que vai ser muito trabalhoso, medo porque talvez a gente não tenha forças para isso, talvez a gente não tenha recursos para isso, e a gente fica olhando para a gente, e quando a gente olha para a gente tem medo, a gente paralisa. Os espias, eles só esqueceram que eles foram ver a terra que o Senhor prometeu dar. Foi o Senhor que prometeu dar. Deus disse que ia dar a eles uma terra que manava leite e mel. Deus disse que ia dar. Deus, quando fez uma promessa a você, Ele disse a você que ia te dar. Então não tem por que você estar olhando para suas forças, para quanto você tem na conta bancária, quem será que vai te ajudar, como é que isso vai acontecer. Deus fez a promessa, Deus vai te dar. Nunca foi dito que seria por sua força humana, porque durante toda a caminhada no deserto, o Senhor sempre lutou por eles, contra exércitos muito maiores. Não foi a força deles que conquistaram várias nações. Eles nem lutadores eram, nem soldados eram. Eles eram apenas escravos que estavam acostumados a fazer tijolos, nunca tinham lutado com ninguém, pelo contrário. Eles eram surrados como escravos, eles eram maltratados como escravos e mesmo sendo uma nação gigantesca, eles nunca se rebelaram contra o Egito, de tão manso que eles eram. Queridos, quando a gente pensa que é por nossa força, aí a gente vê que não dá. Quando a gente olha para o nosso conhecimento, para as nossas limitações, aí a gente começa a ver só dificuldades e aí a gente desiste de muitas promessas maravilhosas que o Senhor fez para cada um de nós. Diante do medo, nós exageramos e eles disseram que a terra era boa,
mas os habitantes eram gigantes e suas cidades eram fortificadas. Lá em Números capítulo 13, versículo 33, diz assim: vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Olha só, quando a gente está com medo, a gente exagera. Quando é que um ser humano ia ficar do tamanho de um gafanhoto perto de outro? É certo que tinha gigantes, eram gigantes mesmo. Mas só os medrosos e incrédulos se veem como gafanhotos. Josué e Caleb tinham um outro espírito. Eles viram os mesmos gigantes e tinham certeza de que isso não era problema para Deus. Olha só, eles tiveram a mesma visão. Os 12 espias verificaram que a terra era maravilhosa, verificaram que tinham gigantes, verificaram que tinha cidades fortificadas. No entanto, apenas 2 disseram: não tem problema nenhum, nosso Deus vai conosco e nós podemos ganhar essa guerra. Enquanto 10, a maioria, tentaram até apedrejar Josué e Caleb por estar tentando animar o povo. Então, queridos, muitas vezes a maioria nos leva para a desgraça. A maioria fica dizendo: não vai dar certo, desiste, todo mundo já tentou isso, porque você fica se esforçando, você não sabe que isso não vai dar certo, isso não é para você, deixa para outra pessoa que tenha mais estudo, que tenha mais dinheiro. E muitas vezes você escuta a voz da multidão, que erradamente as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz da multidão mandou crucificar Jesus, então não segue a multidão, segue aqueles que estão buscando ao Senhor, que estão na presença do Senhor. Até mesmo quando a gente vai fazer um pedido de oração, a gente não tem que pedir para todo mundo, porque não é todo mundo que vai orar. A maioria ali está só de curioso, nem vai lembrar do teu pedido, só estão querendo saber o que está acontecendo. Você tem que escolher os santos, você tem que escolher os intercessores que você sabe que estão na presença do Senhor e pedir ajuda espiritual a eles. E eles certamente vão orar por você e certamente vão te ajudar espiritualmente. Os soldados do exército de Israel viram que Golias era um gigante, era grande demais para lutar contra ele. Davi, porém, sabia que seu Deus era maior e foi lutar em nome do Deus dos exércitos. Esse menino Davi já tinha lutado contra ursos e leões. E mesmo sendo pequeno, ele conseguiu vencê-los porque ele foi em nome do Deus dos exércitos. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai conosco, Ele está conosco, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai completar aquilo que falta. Então não há o que temer, você pode viver o extraordinário de Deus se você enfrentar e ter convicção de que o Senhor te prometeu. Então o Senhor não erra, o Senhor não vai fazer uma promessa e depois se arrepender. Ah, eu percebi que você é pequeno, eu percebi que você é tímido, eu percebi que você é medroso. Eu me arrependi de ter feito a promessa. Não, se Deus nos deu a promessa é porque Ele é poderoso para fazer com que aconteça. A nossa parte é somente avançar. A nossa parte é somente ir e Ele colocará as palavras na nossa boca, e Ele nos dará as ideias corretas, as estratégias certas, e nós venceremos porque Ele prometeu e porque Ele está conosco. Os gigantes não podem ser ignorados, nós não podemos fingir que eles não existem. Eles existem sim, e todos os dias eles se levantam para nos intimidar. Mas eles jamais podem diminuir alguém que se coloca nas mãos de um Deus que é muito maior. E se você está na mão de um Deus que é muito maior, você foi elevado. Você está acima dos teus gigantes, acima dos teus problemas. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Não existe inimigo que seja forte o suficiente para vencer o nosso Deus. Não existe diagnóstico que seja mais forte do que o nosso Deus. Não existe bactéria que seja mais forte do que o nosso Deus. Não existe nenhuma enfermidade,
nenhuma pessoa nessa terra que seja maior do que o nosso Deus. Enquanto você está paralisado com medo, outros avançam e conquistaram mesmo com medo. Mesmo com medo eles foram, mesmo com medo eles acreditaram que podiam e foram com medo mesmo. Por isso o medo não vai ser desculpa para que você fique paralisado. Você tem um Deus que lança fora todo o medo. Se Deus te prometeu, siga firme na promessa e testemunhe da força do teu Deus. Queridos, 12 pessoas olharam para a mesma cena e apenas 2 conseguiram ver o Deus poderoso que eles serviam. Escolha hoje se você vai encarar esse dia como um gigante, se você vai encarar os problemas como algo que você não consegue resolver, ou você vai na força do Deus dos exércitos e você certamente vai vencer se você tomar essa segunda opção. Porque aquele que prometeu em todas as suas promessas tem o sim e o amém. Então vai acontecer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então receba a promessa e viva o extraordinário de Deus. Não se preocupe como vai ser, de onde vão vir os recursos, como Deus vai fazer. Ele te prometeu? Então segue, vai avante, continua confiando. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque estamos do lado de um Deus forte. Nós escolhemos o lado vencedor. E o cristão que tem uma promessa tem uma certeza, porque nós vivemos pela fé e nós conseguimos chamar à existência coisas que ainda não existem. O céu está a nosso favor, nós temos miríades e miríades de anjos a nosso favor. Nós temos a Trindade disposta a nos ajudar a completar aquilo que falta em nós. Nós temos um Espírito Santo que se move dentro de nós, nos impulsionando a vivermos as promessas do Senhor. O Senhor nos prometeu que nós entraríamos numa terra que mana leite e mel e nós vamos conseguir fazer isso. Porque é fiel aquele que nos prometeu e Ele fará com que todos os meios, Ele preparará todos os meios necessários para que a sua promessa se cumpra em nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, a continuar crendo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a continuarmos avançando. Ajuda-nos, Senhor, segura na nossa mão, como o Senhor mesmo prometeu no livro de Isaías, que ia nos tomar pela mão, que nós não precisaríamos ter medo, porque o Senhor estaria conosco. Oh Deus poderoso, que bom que o Senhor não nos deixou sozinho nessa terra, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias e o Senhor tem nos sustentado através desse Espírito Santo maravilhoso, que é Deus conosco, que é Deus que nos fortalece, que é Deus que cuida de nós. Dá-nos a tua paz nesse novo dia, dá-nos a certeza de que poderoso, gigante é o Deus que está conosco e por isso nós vamos vencer pelo seu poder e por sua graça. Em nome de Jesus nós já te agradecemos, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.